Olá amigos, dando continuidade a essa série de vídeos sobre experiências fora do corpo. Eu quero colocar hoje para vocês, falar um pouquinho hoje sobre o medo. O medo tem, vamos dizer assim, é um obstáculo muito grande, né? Para quem quer fazer essas experiências, busca fazer essas experiências fora do corpo. Pelo simples motivo que uns pensam que pode morrer, né, ao sair do corpo, não voltar mais, não conseguir voltar. Outros imaginam que vão encontrar com seres lá do outro lado, que pode fazer algum mal para ele. Então tem uma infinidade de coisas que as pessoas imaginam, né? Pensam que pode servir de obstáculo, né? Para que venha a fazer essa experiência. Uma das coisas que aconteceu comigo que realmente serviu de obstáculo, né? Não foi tanto o medo do que eu ia encontrar lá do outro lado, né? Mas sim as belezas que lá vi. Isso aconteceu em meados de 93, 94, onde eu fazia essas experiências de uma forma contínua, quase todos os dias. Então, todos os dias, praticamente, eu saía do corpo, fazia experiências, né? Fora do corpo, em casa, em outros lugares. E o que aconteceu com isso? Eu acabei, acho que já comentei isso com vocês, eu acabei me desligando daqui, né? Desse mundo. Então, as coisas daqui perderam para mim o interesse. Por causa desse mundo maravilhoso que estava ali à espera. Então eu me vi, vamos dizer assim, mais buscando viver lá, nessa outra realidade, do que nessa. Então o meu medo era, será que eu vou continuar, tenho forças para continuar aqui, vivendo nesse corpo, na minha família, fazendo as minhas coisas, né? Então eu cheguei realmente a ficar quase 15 dias nesse ficar lá e cá, né? Um pé de um lado, pé do outro, vamos dizer assim, né? Sem tomar essa decisão. Como eu tenho família, né? Na época os filhos eram bem pequenos, eu vivi, né, vamos dizer assim, uma situação em que deveria continuar aqui para poder cuidar da minha família. Mas aquela sensação, aquele outro lugar, né, tão melhor, tão bonito, que foi muito, muito difícil eu tomar essa decisão e continuar aqui. Eu volto a comentar para vocês, né? Essa decisão eu tomei e em seguida eu busquei me prender mais aqui com a aviação, fazendo os cursos. Então foi uma constante na minha vida ali, de ir para São Paulo, de voos para um lado para o outro, de uma forma de que eu possa me fixar aqui. Uma coisa gostosa, né, que era o voo, o avião, né, para que eu possa ter essa vontade de ficar aqui, né. E assim fiz. Deu certo. Então, por um bom tempo, eu fui atraído, né, por essa outra vida, né? Mas eu sabia que não era
o ideal, né? Eu estava, vamos dizer assim, entre aspas, né? Perdendo tempo. Entendam por quê, né? Eu já comentei, volto a comentar, apenas para dar ao entender, né, sobre o medo. Eu, no caminho, indo a Campinas, no Aeroclube, né, nos Amarais, eu conversando com Deus e falei assim, deixa eu fazer essa minha experiência com os aviões, né? Depois eu retorno para fazer a sua vontade. Olha só que ponto chega, né? Mas Deus espera, né? E o nosso tempo gasto aqui é tão insignificante, passa tão rápido, né? Nós achamos que é grande coisa, mas é questão de segundos, né? Para lá o outro lado. E lá não existe tempo, só aqui que há tempo. Então aqui é a ilusão do tempo, a ilusão da vida. Aqui tudo é ilusão, né? O tempo é uma ilusão, a vida aqui é uma ilusão, tudo que acontece aqui é ilusão. Não é nada verdadeiro, né? É formação mental também, né? Que nossa mente forma. Enfim, é uma série de ilusões. Né? E eu cheguei a esse ponto de dizer isso. Fiz tudo o que eu queria. Mas por outro lado foi bom. Para mim, naquela época, foi necessário para que eu pudesse me agarrar à vida. À vida. E esse foi então o medo que eu tive. Né? E quando eu retorno a fazer essas experiências, né, ainda eu me vejo mais para lá do que para cá. Então, às vezes, eu fico a imaginar a correria das pessoas no mundo, esse vai e vem, essa busca do ter. Para mim, essas coisas não me chamam a atenção. Né? E até os meus familiares me chamam de lunático. Né? Você está sempre no mundo da lua, você não consegue se fixar as coisas aqui desse mundo. As pessoas gostam de passeios, de festas. Eu não gosto de nada disso, né? Eu me escondo. Eu não quero ficar no meio de pessoas, né? Eu gosto de pessoas quando eu estou celebrando. Quando está cheio da igreja, eu gosto. Mas participar de uma festa onde tem muita gente, eu já não gosto. Prefiro ficar sozinho, meditando, rezando. Então, o que eu gosto mesmo é de estar sozinho. Aí eu estou na minha meditação, estou nesse mundo que eu gosto, né? Quando tem gente falando bobagem perto de mim, uma festa, por exemplo, que ele bate boca de coisas sem interesses, de comer um monte de coisa, de bebida, isso não me chama a atenção de forma alguma. Até vou dizer assim, não gosto, eu faço um sacrifício de ir, às vezes, né? Por causa da família, mas meu desejo é ficar quieto aqui em casa. Então essa é a minha vontade. Então esse isolamento, né, eu estou acostumado desde da minha infância, né, esse querer estar só. E nessa busca, nessa caminhada, né, em direção a esse reino do Pai, né, com todas essas experiências que eu fiz, né, então o meu medo é, né, de continuar forças para continuar aqui nesse mundo, né? Eu lembro das palavras de Paulo de Tarso também, né? Não vou me comparar a ele de forma alguma, mas ele disse, depois da experiência que ele fez, que ele só fica aqui nesse mundo para poder servir a Jesus. Ele não tinha outro pensamento, né, das coisas desse mundo, né? Outros desejos a não ser servir. Né? Tudo isso está aqui, tornou ilusão para ele. Né? Agora, para você que está ouvindo esse vídeo, né, pode ser que na sua vida tenha outros obstáculos, outros tipos de medo. Né? E esses medos que a maioria das pessoas tem, né, de encontrar lá do outro lado seres, né, que te façam mal, né? Isso aí eu não ligo porque eu já encontrei tantos.
E eu sei que eles não fazem nada. No começo sim eu tive medo de muitos deles, mas hoje não, porque sei que são seres que estão também crescendo, evoluindo, né? Infelizmente desejam os prazeres, as coisas desse mundo até mais do que nós desejamos, porque são seres bem inferiores, né? E ficam perto das pessoas que fazem aquilo que está errado. Então, os prazeres, né, da gula, do cigarro, da bebida, do sexo, drogas e tudo mais. Eles ficam perto para sentir, né, todos esses prazeres aí. E ficam incentivando as pessoas a agir dessa forma, né? Até mesmo nas famílias, né, quando as pessoas não estão em ritmos de oração, né, eles ficam por perto para atormentar, né, para buscar inimizade, né? Então eles parece que vivem dessas coisas erradas, né? Do ciúme, do orgulho, das vaidades, né? Tudo isso para ele é um prato cheio, né? Então quem busca essas coisas, eles ficam perto, atraindo para que você faça mais ainda acontecer essas coisas na sua vida, né? É por isso que é importante, como eu falei no vídeo anterior, de estar com o pensamento alto, né? Pensar coisas boas sempre e buscar servir, né? Então o mais importante nessa vida é o estar a serviço, servir o outro, né? Fora disso, essa vida aqui não tem sentido nenhum, não tem valor nenhum, né? É jogar fora, né, a sua vida. Então, em cima desse início do medo, né, da importância do medo, né? Então, o medo faz com que você deixe de fazer essas experiências, né, fora do corpo. Então, há tantos tipos de medos, né, que inviabiliza, né? E uma vez que você inviabilizou, ficou com medo uma vez, ou aconteceu alguma coisa que te brecou, né, você dificilmente vai continuar no caminho, nesse caminho, né? Por causa daquela lembrança, né, que um trauma talvez, né, de alguma experiência ruim que te faz parar e não evoluir, né? Na verdade, você não vai lembrar, né, vamos dizer assim, daquilo que você está vivendo. A lembrança é apagada para que você não, para o seu bem, né? Vamos dizer assim. Então você, toda noite o ser humano sai do corpo, toda noite. Toda noite nós saímos, mas ninguém lembra. As lembranças são muitas vezes fragmentadas em formas de sonhos que você não dá a atenção necessária. Então, a importância disso, né, de você buscar esse equilíbrio para poder continuar, né, nessa caminhada, né, nesse mesmo ritmo. Então, o que você tem medo, né? Qual é o medo que te segura, que não deixa você dar esse passo a mais, né, nessa evolução? Então, queridos irmãos, estamos aqui nesse mundo para poder nos aproximar de Jesus, para poder fazer, quando eu falo aproximar de Jesus, é para fazer aquilo que ele fez, né? Imitar Jesus em todas as formas, né? Procurar ser Jesus realmente aqui nesse mundo, na nossa vida, né? Esse é o sentido da existência, né? Como é difícil das pessoas entenderem essa verdade e colocarem em prática na vida, né? Por que é tão difícil? Por que há tantos apegos às coisas desse mundo, né? Coisas que não existem, é ilusão, né? Tudo é ilusão. O poder, o dinheiro, fama, tudo isso daí é um vazio enorme. Você não consegue levar para o outro mundo, nem se for um finetinho, você não leva nada, não consegue levar nada. Você só leva para o outro mundo aquilo que você aprendeu. Se você não aprende, né, o que adiantou a sua vida?
qual foi o sentido da sua existência, né? Você vai ter que, vamos dizer assim, começar tudo de novo, né? Não fez nada, né? Então Deus dá para nós infinitas chances, né, para o nosso crescimento, né? Então a casa do Pai tem infinitas moradas, né, onde nós vamos passando de moradas para que esse crescimento aconteça. Então aqui nesse mundo, quando nós entramos aqui nesse mundo, é apagado da nossa mente, né, um véu, né, de esquecimento, né? Todo o nosso passado, né, nós esquecemos, e aqui é como se fosse uma vida nova, né? Começar uma vida nova, né? Sem influência daquilo que aconteceu. E aí, para que assim você aprenda, né, determinadas lições, talvez você veio aqui para deixar de lado o orgulho, talvez, né? Um prazer, qualquer tipo de prazer, né? Você veio aqui para poder ter paciência, talvez, né? Então é colocado em sua vida condições para que você viva esses momentos, né? Onde você tem que ter paciência, onde você tem que manter a calma, onde você tem que desprezar, vamos dizer assim, né, os valores do mundo, o dinheiro, né? Você poder viver, né, sem a influência dessas coisas, né? Então é por isso que nós estamos aqui, né? Então cada um tem uma coisa para aprender. Então aqui é uma escola, uma grande escola, onde nós estamos aqui para aprender, né? Constantemente, né? E nesse aprendizado nós vamos crescendo. Enquanto você não aprende uma determinada lição, essa lição vai voltando para você de formas diferentes, né? Por exemplo, se você está aqui para poder treinar a paciência, vamos colocar a paciência. Então é colocado na sua vida, em casa, no seu trabalho, em qualquer momento, para que você, situações em que você tem que exercitar, né, essa paciência. O perdão também, né? Porque olha como é bonito o perdão, saber perdoar uma pessoa, né? Enfim, as pessoas que são colocadas na sua vida, tudo que é colocado na sua vida, você tem que ver por que aquilo está acontecendo, o que eu tenho que aprender com aquilo. Então muitas vezes é colocado para nós também obstáculos como uma doença, uma dor, um desemprego, enfim, N condições diferentes para que você aprenda determinadas coisas, né? Muita gente passa por tudo isso e não vê como uma escola, né? Fica nervoso, fica bravo por as coisas que estão acontecendo na vida dela, mas não consegue entender a causa de tudo isso, né? Eu sempre gostava de, e ainda faço isso, na ordem franciscana, né? Quando nós estamos nas reuniões, eu falo, vamos olhar de fora. Olhe a sua vida, o seu dia a dia do alto. Não olhe desse lugar aqui, dentro de você, mas busque se colocar longe e ver a vida, tudo aquilo que está acontecendo do alto, né? Como se estivesse vigiando, né? Como se tivesse, aquilo que está ali embaixo não fosse você, fosse uma espécie de uma marionete que você lá de cima comanda, né? E pensando assim, que você não é esse ser que está aqui, porque nós não somos mesmo, né, esse ser aqui, esse corpo, esse organismo está aqui para que você possa viver aqui desse mundo e fazer experiências, né? Nós estamos lá. É um espírito que está aqui, né? Mas podemos estar lá ao mesmo tempo, comandando esse organismo, né? Para que ele possa dar essas experiências para nós, né? Então nós somos seres espirituais, não somos seres materiais. Uma vez que nós saímos aqui desse corpo, nós vamos habitar nesses lugares, né, em espíritos,
vamos habitar esses lugares, né? Lá é a nossa verdadeira casa, né? Aqui não, aqui nós estamos numa escola para aprender, né? Assim como às vezes muitas crianças não querem ir na escola, né? Porque lá tem que aprender, né? Às vezes quer ficar em casa, né? Chora para não ir na escola, né? Nós também somos assim. Nós estamos aqui nesse mundo, né? Passando por tudo isso para poder aprender. Mas uma vez que você viu o outro lado, você não quer mais ficar nessa escola, porque lá é a nossa casa. Lá é muito, muito melhor do que essa que aqui estamos, né? Então, essa pequena mensagem que eu queria colocar para vocês, né? A importância de não ter medo e não se fixar aqui, né, nas coisas desse mundo, né? Há um mundo muito melhores do que esse, né? Mas temos que passar por isso para chegar naquele, né? Para não sair, né, para poder colocar uma história, né, sobre experiências fora do corpo, né? Vou colocar para vocês agora, né, uma experiência, né, que eu fiz desse mundo espiritual, né? Eu vou colocar uma experiência mais, já que está falando do medo, né? Uma experiência que foi colocada para mim, né? Foi mostrado em um lugar que não é tão bom, né? Gostaria de colocar essa experiência para nós meditarmos sobre a nossa vida. Então, se você vibra numa frequência inferior, ou seja, se você vive de uma forma animalesca, vamos assim dizer, né? Buscando apenas os prazeres, as coisas do mundo, não se interessando pelo outro apenas por si mesmo, né? Para se manter, né? Como os cachorrinhos aqui de casa, quando você joga vários ossos, né? Carne para eles comer, né? Eles fazem o maior esforço para pegar a maior quantidade possível, né? Mesmo que outros fiquem sem. Não importa para ele não vê isso, né? Não importa quanto mais ele come, melhor para ele, né? Isso é ele, é o egoísmo, né? A forma de sobrevivência, né? E o outro que fica lá sem comer, não conseguiu chegar ao alimento, ele não se interessa por isso, né? Também tem um outro que tem que deixar ele amarrado enquanto está comendo, porque se ele termina rápido e vai pegar comida do outro, o outro se afasta, né, e deixa ele comer, né? Então tem que ficar preso para que o outro que é mais lerdo, né, tenha tempo de se alimentar, comer tudo, depois solta ele, né? Então as pessoas vivem aqui nesse mundo como esse cachorro, que quer comer tudo e depois vai comer o do outro também, né? Então é por isso que as pessoas se enriquecem, ficam ricos na sua grande maioria, não digo todos, né, mas na sua grande maioria, né? É por causa dessa ganância, né? Busca até tirar do outro, né, para ficar para si, né? Esse acúmulo exagerado, né, que faz com que a frequência abaixe e daí no momento da morte, né, eles são atraídos para essas frequências baixas, né? Então eles vão para esse submundo. Não digo inferno, né? Inferno é uma palavra criada, né? Mas são mundos de frequências inferiores, onde eles são atraídos, né, para pessoas que pensam e agiram da mesma forma. Então lá eles vivem, né, levando os mesmos conhecimentos, as mesmas vontades, né, que aqui tinham, porque assim faziam, vibram nessa frequência e para esses lugares que são atraídos, né? Então lugares horríveis, né, submundos, né, que muitas vezes se parece como aquela Cracolândia lá em São Paulo, né, lugares sem vida, lugares onde está tudo destruído, é um caos, né? Então quem pensa dessa forma não consegue apreciar a beleza, né, na natureza, as flores, enfim, não consegue fazer essa experiência, né, bonita, né, da beleza do mundo. Então para onde eles vão não tem beleza alguma, né? É como se vivesse no pântano, no barro, na lama, na sujeira, né? E é assim que são esses lugares, né? Já fui colocado em algum desses para mostrar a dor, né, das pessoas gemendo, das pessoas chorando,
das pessoas se lamentando pelo que fez, né? Mas não tem conserto, né? Eles têm que estar ali para poder, né, vamos dizer assim, entender, e vão ficar nesse lugar, né, o tempo que eles não for necessário para eles entenderem. Então muitos ficam ali pensando ainda da mesma forma por muitos anos, 100, 200, até milhares de anos, ficam ali. É uma prisão perpétua, assim dizer, entre aspas, né, até que ele se toque e busque a ajuda, busque a Deus, busque a luz, né? Eles são retirados desses lugares infernais, né? E é dado para eles uma outra existência, uma outra chance para se recuperarem, né? É o submundo, né? Mas para aqueles que buscam então servir a Deus, né, de uma forma não egoísta, né, buscam se ter uma vida diferente, né? Buscam a partilha, daí a vibração começa a melhorar, a aumentar, né? E somos atraídos para lugares melhores do que esses, né? Então, entre o céu e o inferno, né? O inferno seria o ponto mais baixo, vamos dizer assim. Imagine um lugar muito horrível, né? Muito baixo. E depois imagine um lugar maravilhoso, muito bom, né? Que ainda não é o céu, né? Nós não conseguimos imaginar, né, o que é o céu, né? Podemos ter uma ideia, mas está totalmente fora da nossa imaginação. Então, cuidado com o que pensam, com o que fazem, né? Porque nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Espero que tenha ajudado um pouquinho, né, esse vídeo para a sua meditação, para a sua vida, né? Eu só busco fazer esses vídeos para que as pessoas possam melhorar, viu? Para melhorar o seu comportamento, suas atitudes, né? Busco animar a fé da pessoa, né, com a certeza de que eu tenho essa certeza de que existe, né, o espírito, porque eu consigo me ver fora do corpo, em espírito, né? Ver o meu corpo que ali está dormindo e das pessoas que estão à minha volta, né? Então eu consigo ver e fazer essas experiências, né? Então isso me dá a certeza que eu sou um ser espiritual e não uma matéria, né? Então o nosso cérebro, né, nosso organismo, o nosso cérebro é apenas um transmissor, é um receptor e um transmissor, né, que fica ligado, né, a esse espírito, né? Uma interface, né, vamos dizer assim, de computador, né, que manda a mensagem e recebe a mensagem. Só isso, mais nada. Os nossos pensamentos, tudo aquilo que nós adquirimos fica no espírito, fica guardado no espírito, né? Esse ser espiritual que anima esse corpo, né? Uma vez que esse espírito sai do corpo, leva com ele todos esses conhecimentos, o cérebro nada, fica vazio. Leva com ele todos esses conhecimentos e o corpo sem espírito não tem vida, é o sopro da vida, né? Daí ele morre, volta para a Terra, né? Então esse organismo que nós temos é o organismo da Terra, né? É emprestado, é daqui desse planeta e volta para esse planeta, né? Da onde veio e volta. E nós voltamos para a casa do Pai, né? Então cuide bem desse organismo, sempre falo isso, cuidado, não trate mal, né, o seu corpo, busque tratá-lo bem, com alimentos saudáveis, né? Uma vida saudável, exercícios, né? Porque é um instrumento que Deus te deu para que você aprenda as lições, né? Não faça dele, né? Não faça dele, como diz na Bíblia, né, uma casa de comércio, né, como Jesus falou, né? Use esse templo aqui como uma casa de comércio. Esse templo aqui que nós temos, né, é a casa de Deus. Deus habita em nós, né? Temos que tratar bem, cuidar bem, deixar limpo, né, esse nosso organismo de todas as formas, né? Das formas espiritual, mental, né? Enfim, e também a material, né? Tratando bem com alimentos saudáveis, enfim. Tá bom, acho que falei muito hoje, então fica aí essa dica. Então cuidado com o que pensam, busquem pensar apenas coisas boas, afastem as coisas negativas de você e assim será feliz e a sua vibração vai aumentar, vai aproximar mais de Deus, né? Então se você gostou aí desse vídeo, busque
se inscrever no canal se ainda não é inscrito, compartilhe com um amigo e deixe o seu like também, isso ajuda bastante o canal. E Deus abençoe a todos, fique com Deus, né? E até um outro dia. Tchau, tchau.